Fala galera, beleza? Tô aqui na área externa aqui de casa para mostrar para vocês um dos projetos que eu tenho aqui, ó. Vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Olha só, ele tá dentro da caixinha ali, ó. Uma caixinha dessas convencional de câmera residencial. Ele tá ali ligado numa tomada lá atrás. Vou abrir ele, vou mostrar para vocês aí os detalhes e o que que ele faz, olha só. Bom, galera, eu tirei ele de lá, tô com ele aqui. Essa aqui é a fonte dele, é uma fonte padrão dessas de celular. É uma, no caso aqui, de 12 volts, 1 ampere. Aqui no caso, como eu tô utilizando essas caixas que é padrão de câmera residencial, algumas delas vêm com dois parafusos aqui, né? Dois parafusos Phillips aqui no caso. Então vou tirar eles aqui e vou abrir. Ela tem até tem uma borracha aqui de vedação, né? Porque como é para câmera residencial área externa, ela tem essa borracha de vedação aqui para evitar de entrar água, né? Então é essa daqui que eu estou utilizando, vou abrir ela aqui e vou mostrar para vocês. Tirei ela aqui, tá? Vou só segurar os parafusos aqui, tá? Deixar aqui a tampinha de lado. E aqui dentro está o projeto que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Aqui, ó, só por curiosidade, fica a borracha de vedação dela, ó. Então a gente consegue tirar aqui se for necessário, tá bom? Mas eu vou deixar aqui desse jeito aqui e vou tirar ele aqui de dentro para mostrar para vocês, tá? Bom, galera, mostrando aqui mais de perto, então eu estou utilizando aqui um ESP32, que no caso é esse chip aqui, tá? Esse verde aqui é o sensor de radiofrequência, né? Então ele envia o comando para abrir o meu portão eletrônico, tá? Vocês podem ver ali que ele tem até um ANT ali, que significa antena, né? Tá virado ao contrário ali, mas você pode ligar também uma antena externa. E aquela molinha que ele tem ali, como se fosse uma molinha, é a antena interna dele, tá bom? A ligação dele aqui é bem simples, é ground, o VCC, né, que no caso aqui eu estou utilizando 3 volts, e o pino de dados. Então são esses três cabos que estão conectados aí que vocês estão vendo. O sensor para medição da temperatura que eu estou utilizando é esse sensor aqui, ele é da Dallas, tá? Eu vou deixar o modelo dele aí abaixo também. E a ligação dele também é muito simples, é praticamente do mesmo jeito que esse outro sensor que eu mostrei aí também de radiofrequência, que é o que? É um pino de dados, é o ground e o VCC. Vocês podem ver que esses quatro aqui, ó, esses 4 fios aqui, eles estão nas mesmas trilhas aqui. Por quê? Porque aqui no caso são os 3 volts e o ground. Então, 3 volts que vai para esse sensor, 3 volts que vai para o outro, o ground que vai para o sensor de temperatura e o ground que vai para o sensor de radiofrequência. E esses outros dois aqui, no caso o amarelo e o azul, são os pinos de dados, tá? Que estão ligados ali no ESP32. E basicamente é isso. Esse aqui é o sensor de temperatura, tá bom? No caso que eu fiz um furo e só passei ele aqui, tá? Poderia deixar ele mais exposto e tal, mas eu preferi deixar dessa forma aqui mesmo, beleza? Tá na protoboard aqui, é um projeto caseiro, né? Mas tá funcionando, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, eu liguei ele aqui nessa tomada aqui, tá? Tá aqui funcionando, dá para ver aqui pelo LED vermelho, beleza? E aqui como é que ficou aqui no Home Assistant? Então, o de temperatura, o sensor que monitora a temperatura, é esse aqui onde eu estou passando o mouse aqui, tá? Então ele está mostrando aqui 27,4 graus Celsius, lembrando que ele está aqui agora numa área, não está na área externa, né? Está na área aqui interna da casa, então a temperatura está bem mais baixa, provavelmente lá vai estar com a temperatura mais forte. Se a gente clicar, a gente tem um histórico aqui. Esses aqui que não está mostrando é do momento em que eu tirei ele de lá e trouxe para cá, tá? Então aqui você consegue também monitorar tudo, ó, de acordo com o horário do dia, tá? As altas temperaturas aqui, ó, quando começa a esquentar o clima e por aí vai, né? Então esse é o de monitoramento de temperatura. E o outro sensor, que é responsável por abrir e fechar o portão, ele cria esse botão aqui pra gente, que é um botão de liga e desliga, tá? Então aqui fazer a demonstração aqui do sensor de radiofrequência abrindo o portão. Então tá aqui, ó, aquele botão que eu criei lá, ó, abrir portão. Vou tocar nele aqui. E aqui em cima, ó, tem a opção aqui pressionar, tá vendo aqui, ó? Por que eu fiz dessa forma? Porque não abrir o portão aqui direto quando tocar no botão? Porque às vezes você aperta acidentalmente, né? E aí deixar o portão aberto seria uma questão perigosa, né? Então eu toco aqui e aqui tem a opção, ó, pressione. Estão vendo aqui? Então vou pressionar, tá? Vou pressionar aqui. Tá lá, o portão abriu, ó. Beleza? Ó.
E é isso aí, ó. Vou pressionar novamente. Uma hora ou outra dá umas falhadinhas, mas em resumo funciona, tá? Então tá lá, ó, funcionando perfeitamente, beleza? E ainda tem um histórico aqui, ó, de quando abre, quando fecha, ó, acionado a 1 segundo, a 3 segundos, estão vendo aí? Beleza? Então é isso aí. Lembrando que isso aqui você pode acionar de qualquer lugar do mundo que você tiver, né? Basicamente é isso. Eu vou mostrar o código para vocês de como que isso funciona, tá bom? E aqui na parte do código como que ficou, né? O nome que eu dei aqui para ele foi ESP32 Portão, tá? A maioria das informações aqui são padrão para qualquer tipo de projeto que você criar aqui no SP Home, tá? Então aqui tem a placa que eu estou usando, eu declarei ela aqui como Node MCU 32S, né? Tem as informações do Wi-Fi que está naquela pasta Secrets, tá? Então aqui tem o Wi-Fi e o password, é a senha, né? Ele cria aqui um hotspot, mas eu nunca nem cheguei a utilizar isso aqui, poderia até tirar essas linhas aqui. Eu coloco ele também no web server, porque, por exemplo, numa eventual indisponibilidade do Home Assistant por algum motivo, eu consigo utilizar ele via web server, né? Então também tem o usuário e a senha, tudo certinho, consigo acessar lá as opções, beleza? E aqui tem a parte do Remote Receiver, que no caso a gente recebe primeiro os comandos do portão, a gente copia esse código, depois a gente passa para o Remote Transmitter, né? Então aqui, por exemplo, ó, tem alguns filtros aqui, ó. Esses filtros aqui tem que ser dessa forma, tá, pessoal? Porque aqui no SP Home a gente consegue enviar tanto infravermelho quanto radiofrequência, né? Dependendo do sensor que você estiver utilizando aí. Só que a gente tem que respeitar esses filtros aqui. Então, essas opções aqui, essas otimizações aqui que são feitas aqui, são para radiofrequência, né? Então, por exemplo, esse tolerância aqui em 50% é para radiofrequência. Se eu não estou enganado, para infravermelho tem que ser 100%, tá bom? E aí, aqui a gente tem a parte do transmissor, né, que vai enviar o sinal, né, que é outro sensor, que é esse que eu mostrei para vocês que está dentro da caixinha, tá? Então, aqui ele está conectado no pino 19, tá? Aqui a gente tem também essa otimização para radiofrequência, né? Essa aqui no caso tem que ficar em 100%. Bom, e aqui a gente tem a parte do transmissor, né? Então aqui a gente vai declarar como Remote Transmitter, declarar o pino que ele está conectado no ESP32 lá, que no caso aqui eu estou utilizando o 19, tá? Esse Carrier Duty Percent é uma otimização que ele faz para radiofrequência, então ele tem que ser declarado em 100%, tá? Se eu não me engano, para infravermelho a gente utiliza 50% e para radiofrequência a gente utiliza 100%, beleza? Aí tem mais algumas informações aqui, ó, até para fazer update via Wi-Fi, né? E aqui tem aquelas opções que a gente estava vendo lá na tela, que é o que? Eu crio um botão, dou o nome para ele aqui, no caso aqui abrir portão, eu coloquei. E eu coloco aqui que no on-press dele, o que ele vai fazer? Ele vai enviar o comando de radiofrequência. Então aqui eu estou utilizando Remote Transmitter e essa opção aqui, ó, transmite RC Switch Hall, tá? Então quando eu fiz a captura, ele gerou para mim esse protocolo aqui e eu estou enviando através dele. E aí esse RC Switch Hall, o que ele envia? Ele envia um code, né, que é o código que a gente vai capturar pelo sensor que recebe as informações, o protocolo, se esse comando repete ou não e quantas vezes ele repete, né? E se você quiser colocar um delay, você pode colocar aqui no wait time, tá bom? Então, o que ele vai fazer quando a gente sobe esse código para o ESP32? Ele vai criar um botão com o nome abrir portão e toda vez que ele ser pressionado, ele vai executar esse Remote Transmitter aqui, com essas informações, beleza? Que são as informações para abrir o meu portão. Obviamente que eu alterei essas informações aqui, né? E aqui tem um outro botão que eu crio também, que é para reiniciar o ESP32. Se dá algum problema, ele vai ter um botãozinho lá que dá para reiniciar sem eu precisar ir lá na tomada, desligar e ligar, né? Eu consigo reiniciar por aqui, tá? E dei um nome para ele aqui, que é Restart ESP32 Portão. Beleza? Então essas são as informações aqui que a gente viu do sensor de radiofrequência, né? E aqui embaixo a gente tem as informações do sensor de temperatura, né? Então aqui a gente declara qual pino que ele está conectado, né? No caso aqui é o pino 4. Dei um ID para ele aqui qualquer, tá bom? E aqui a gente declarou o sensor, né? Então o sensor, a gente coloca ele aqui como Dallas Temp, né?
que é um sensor da Dallas. A gente precisa de um endereço. Esse endereço aqui a gente consegue obter quando a gente sobe ele, sobe o código do SP Home para ele, e aí ele vai mostrar lá qual que é o endereço dele, tá bom? Aí é só a gente pegar esse endereço e colocar aqui. Dê um nome para ele, temperatura aérea externa. Aí tem esse One Wire ID, que no caso aqui você pode colocar qualquer ID, é só uma identificação mesmo, e de quanto em quanto tempo ele vai enviar essa informação para o Home Assistant. No caso aqui eu coloquei 60 segundos, então a cada 1 minuto ele vai atualizar a informação da temperatura, beleza? É basicamente isso, sobe o código para o ESP32 e já vai estar funcionando dessa forma aí. Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo de SP Home para você que quer conhecer mais, né, como que funciona isso. Eu tenho 2 vídeos explicando como que eu controlo ar-condicionado, climatizador, utilizando somente essas plaquinhas aqui com sensores, né, que enviam o comando infravermelho, no caso é um LED que emite o sinal infravermelho. Então, por exemplo, se for controlar um climatizador, você vai usar a plaquinha mais esse LED infravermelho. Mas aí você vai precisar também, por exemplo, do sensor que recebe esse comando infravermelho, né? Vou deixar na descrição tudo aí, o link desses vídeos que eu já fiz e convido você a dar uma olhada também, tá bom? Agora me fala aí se você já fez algum projeto com SP Home ou com algumas dessas plaquinhas, seja SP8266 ou SP32, para conectar no Home Assistant. Se você já tem algum projeto desse, me explica aí nos comentários aí o que você fez aí, beleza? Bom, pessoal, lembrando aqui, né, deixa uma observação aqui. Esse é um projetinho que eu mesmo fiz aqui em casa, né, com os sensores aqui que eu tinha, com as placas que eu tinha. Então, isso aqui é, obviamente, é praticamente um protótipo, como vocês podem ver, tá aqui numa protoboard aqui, né. Então, assim, é um negócio bem caseiro mesmo. Tá? Eu encorajo vocês aí, se vocês querem um projeto assim com mais estabilidade, você conseguir mexer nos componentes aqui sem dar nenhum problema, sem desconectar um fio, o ideal é a gente fazer toda a soldagem, né, dos pinos aqui, né, criar talvez pegar uma PCB daquelas virgem, fazer toda a soldagem dos componentes, né? Só que aí é um projetinho mais profissional, né? Aí tem que saber mexer com solda, né? É um pouquinho difícil soldar esses fios aqui porque eles são muito fininhos. Então, assim, eu preferi deixar dessa forma aqui. Coloquei primeiramente a nível de teste, eu percebi que funcionou muito bem. Então eu resolvi deixar dessa forma mesmo, tá? Mas assim, encorajo vocês aí a fazer um projeto mais estável, né? Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo de SP Home para você que quer conhecer mais, né, como que funciona isso. Eu tenho 2 vídeos explicando como que eu controlo ar-condicionado, climatizador, utilizando somente essas plaquinhas aqui com sensores, né, que enviam o comando infravermelho, no caso um LED que emite o sinal infravermelho. Então, por exemplo, se for controlar um climatizador, você vai usar a plaquinha mais esse LED infravermelho. Mas aí você vai precisar também, por exemplo, do sensor que recebe esse comando infravermelho, né? Vou deixar na descrição tudo aí, o link desses vídeos que eu já fiz e convido você a dar uma olhada também, tá bom? Não é possível isso aqui que eu tô vendo. O quê? Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa as notificações aí, deixa o seu like, qualquer coisa coloca aí nos comentários, tá bom? Valeu!